Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 3, a natureza da Igreja. Para a nossa meditação de hoje, o texto escolhido está em João 1:1, para a qual foi dado o seguinte título: A Igreja centrada na Palavra Viva de Deus. Está escrito assim na Palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Amém. Meus amados irmãos, na continuidade aí do nosso trimestre, hoje a proposta é falarmos de tópicos relacionados à natureza da igreja. E aqui, a partir dessa leitura do texto bíblico e do título dado para essa leitura, nós podemos entender, então, que a igreja está centrada em Cristo e a igreja está centrada na palavra, que é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo, a palavra, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então os irmãos observem e entendam, reforcem que o que a igreja é? A igreja é algo, é uma instituição que tem como centro o seu Senhor, o seu orientador, o seu guia, o seu Salvador. A igreja não pode de modo algum desconsiderar esse ponto que é, sem dúvida nenhuma, essencial. Cristo deve sempre continuar sendo o centro da igreja. E nesse sentido, aplicando para o nosso dia a dia, é Cristo que deve ter a primazia nas nossas mensagens, Portanto, na pregação, na evangelização, nos louvores, em todas as atividades da igreja. Não é outra pessoa, não é outro assunto a não ser o Cristo, que era, como dizia o apóstolo Paulo, era o tema de Paulo, era a mensagem que Paulo trazia: Cristo e este crucificado. Paulo não procurava ter com os irmãos em sabedoria humana, com linguagem persuasiva, não. Paulo queria e sempre se apresentava mostrando Cristo, apontando para Cristo. E nós sabemos que, infelizmente, nos nossos dias, já existem vários lugares que se dizem cristãos, que dizem ser uma igreja, mas Cristo desapareceu das mensagens, Cristo desapareceu dos louvores. Mas nós estamos vendo nessa lição a natureza da igreja, ou seja, o que a igreja é? A igreja é uma instituição centrada, isto é, que tem como centro Cristo. E nesse sentido, nós podemos também lembrar aquele hino 192. O hino 192 dá uma dica para os pregadores, Dá uma dica muito interessante, porque na terceira estrofe do hino 192, diz assim o autor, És um grande pecador? Eis aqui teu Salvador. E aí vem a rima: tema do bom pregador, o Calvário. Então, o tema do bom pregador é Cristo. Por mais que o pregador pregue com base no Antigo Testamento, como por exemplo em alguma passagem da história de Davi,
ou alguma passagem da história de Moisés, ou alguma passagem da história de Abraão, ele tem que chegar a Cristo, porque Cristo é o centro da igreja. A igreja verdadeira não existe sem Cristo. E nesse sentido, nós vamos para a segunda parte dessa centralidade, que é a palavra, né? Porque a igreja está centrada na palavra viva de Deus, que nós já vimos que é Cristo, e ao mesmo tempo é a palavra, que é Cristo. A igreja tem como centro a palavra, a ministração da palavra, o ministério da palavra, né? Foi isso que os apóstolos, logo no começo da igreja, né, no começo visível da igreja, ali decidiram, né, que eles se consagrariam ao ministério da palavra. A palavra estava no centro. E foi assim que a igreja veio crescendo desde então. A igreja só cresceu saudavelmente por causa da pregação da palavra, né? Certamente os irmãos já devem ter ouvido alguém falando que por que que nas igrejas o púlpito é no centro, né? Justamente porque o centro ali, a primazia no culto ali é a pregação da palavra. Não há outra atividade na igreja mais importante do que a ministração da palavra. É verdade que praticamente essa frase que eu acabei de dizer, né, em qualquer versão que seja dita, né, que a pregação é o principal, a palavra é o principal, a mensagem é o principal, já virou até um clichê, já virou até uma frase de efeito, né, uma frase cristalizada. E quando nós vamos ver na prática, não é bem assim que acontece, porque infelizmente também já há vários lugares que, além de Cristo não aparecer na mensagem, né, são reservados 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos para a pregação no domingo à noite, por exemplo, o que é realmente um absurdo e o que é totalmente descabido para uma igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira tem como centro a palavra. A igreja só vai ser saudável, só vai crescer, só vai cumprir o seu propósito na terra se ela mantiver como centro a palavra. E a palavra falando de Cristo. Que a palavra é viva, diz o autor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra é viva porque ela é a única que, ao penetrar no coração, ao ser recebida no coração, e portanto, quando alguém crê na palavra, essa palavra gera vida. Porque essa palavra veio do próprio Deus, essa palavra vem do Senhor. O Senhor deu a palavra, diz o salmista. Portanto, meus amados irmãos, ensinemos nossos alunos que o centro da igreja é Cristo, é a palavra. Só assim uma igreja vai ser fiel no seu propósito, fiel em cumprir a sua missão aqui. Portanto, que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe seus alunos, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.